Uma outra observação que precisamos fazer é que, de acordo com o artigo 75 da Lei Eleitoral, também é vedado nos 3 meses que antecedem as eleições, na realização de inauguração, a contratação de show artístico pago com recurso público. Então, não está vedado que a administração pública inaugure obra no período eleitoral. Não existe essa vedação, até porque a entrega da obra vai ter no interesse público da população que vai desfrutar da obra que foi feita. Mas não pode ter a realização de show artístico pago com recurso público nessa inauguração. E uma outra vedação que existe também, que está no artigo 77, é que qualquer candidato possa comparecer nesses 3 meses que antecedem as eleições à inauguração dessas obras, independentemente ou não de ocorrer o show artístico. A vedação é expressa. Aí surge até uma situação inusitada por vezes, né? Por que é feito isso? Para que a inauguração da obra não seja utilizada em benefício do candidato A ou B, do partido A ou B, e principalmente do partido da situação, do candidato apoiado pela situação, que está no governo, está controlando a administração pública. Mas acontecem situações inusitadas. Por exemplo, e se inimigo político do prefeito comparece à inauguração de uma ponte, na inauguração de uma escola, ele deve ser punido? A regra é que sim, né? Na realidade, é vedada a participação de qualquer candidato na inauguração da obra pública. E se todos os candidatos, temos lá candidato A, B, C e D, concorrendo à vaga de prefeito, e todos os 4 comparecem à inauguração da obra, devem os 4 ser punidos e ficamos sem candidatos para prefeito? Essa não é a melhor interpretação. Como eu já disse, a vedação existe para que o pleito não seja desequilibrado. Se os 4 participaram ativamente lá da inauguração da obra pública, teoricamente os 4 acabaram de certa forma sendo beneficiados. Então não se deveria aplicar punição a nenhum deles. Mas esse é o meu entendimento particular e estou fugindo do texto expresso da lei. Essa minha colocação é em razão da experiência profissional para quem já atuou na área do direito eleitoral, né? Deixo como sugestão a qualquer candidato que venha participar da obra pública mesmo nessa situação. O ideal é que ele não corra o risco e não compareça, e a autoridade da administração pública, né, a autoridade de plantão, precisa tomar muito cuidado também, o agente público em geral, para não permitir que essa inauguração seja utilizada em benefício do candidato, com o comparecimento dele lá, com ele sendo citado, enaltecido lá no palanque, se tiver esse tipo de atividade na inauguração da obra pública, porque ele pode ser responsabilizado por isso. Isso pode ficar também ato de improbidade administrativa, pode ser considerado como abuso de poder político também, e ele poderá ser punido por isso também. Caminhando ao fim desse nosso resumido, rápido curso sobre as condutas vedadas em período eleitoral, é preciso lembrar que a aplicação das sanções combinadas nesses artigos, né, de conduta vedada, ela se dá sem prejuízo de outras de natureza constitucional, administrativa ou disciplinar que estejam em outras leis. Então, o mesmo ato poderá implicar em mais de uma condenação ao agente público e ao candidato também. Não é? A representação contra a não observância do que está disposto no artigo 73 e nos outros que nós citamos, segue o rito do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990, e ela pode ser ajuizada até a data da diplomação. Então não adianta o candidato querer prejudicado, querer dar de Madalena arrependida e querer entrar com a representação depois da diplomação. Depois que o candidato foi diplomado, não cabe mais qualquer representação para que ele seja punido por violação dessas condutas vedadas ao agente público em período eleitoral. A data para você representar, né, perante a justiça eleitoral para que um candidato, para que o agente público seja punido por infração ao disposto no artigo 73, pelas condutas vedadas em geral que nós tratamos aqui, é a data da diplomação
do candidato. Depois disso, não adianta apresentar a representação. O rito que é seguido é o do artigo 22 da Lei Complementar 64, né? Cabe à parte arrolar e fazer com que as suas testemunhas compareçam à Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral não obriga as testemunhas a comparecerem. Quem promove a representação, né, que provoca a existência do procedimento eleitoral, é que tem que apresentar as testemunhas em juízo, e a oitiva das testemunhas deve ser feita numa sentada só, não importa o número de testemunhas que sejam apresentadas, dentro do máximo legal aí admitido. Contra a decisão de primeira instância, de primeiro grau, na decisão dessa representação pelo juiz eleitoral, estou falando de juiz eleitoral porque estamos tratando das eleições de 2020, que são as eleições municipais para vereadores, para prefeitos municipais, portanto, né? O recurso para o Tribunal Regional Eleitoral é de 3 dias, contado da publicação do julgamento no Diário Oficial. Então veja que o prazo recursal é bastante pequeno, né? Então o interessado, aquele que propôs a representação, ou aquele que foi representado, que responde à representação, precisa tomar bastante cuidado com a data, né? Porque o tempo de recurso é bastante pequeno, né? São 3 dias apenas. Então, se ele não acompanhar de perto, ele não vai ter tempo aí de fazer o seu recurso contra essa decisão também.